Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou o Sérgio Magalhães, eu tô aqui com o nosso ancião do Tri, Beto Nitrini. Fala, Serginho, Magnão, beleza? Tudo bem? E aí, e com o nosso coach mais esbelto agora do Colorado, né, na verdade, aqui hoje no Brasil, Wagner Espadoto. E aí, Wagner? Só queria dizer o seguinte, lá no Colorado não existe ninguém com sobrepeso. Sobrepeso. Então eu já estou me cuidando com o meu super Monjaro, né? Monjaro Plus agora eu tô tomando. E agora com esse novo bigodinho style, ficou muito bom. Eu queria falar um negócio pra vocês. Se vocês não têm estilo, não adianta querer não, deixa crescer aquele que faz a voltinha, assim, não, ó. Calma, mais legal. É que é um trabalho, não é um processo. É que nem o treinamento, leva tempo. Leva tempo. Muito bem, e hoje a gente está com um dos maiores nomes do trail running no Brasil. Ele é uma referência internacional na modalidade, já foi diretor, na verdade, da Upfit Trail, assessoria esportiva, especialista em treinamento desportivo na Unifesp, possui formação adicional em Cuba e é graduado em educação física. Ele foi técnico também da Seleção Brasileira de Trail nos mundiais de 16 e 17, além de Team Manager Brasil 18 e 19, representante nacional da ITRA desde 2017, enfim, uma série de coisas no currículo, mas como atleta também fez feitos incríveis, e soma performances impressionantes, como o TMB 170, a famosa prova UTMB, TDS 145 cabo, PTL 240. Ô, Wagner, você já correu 24? Você já correu 240? Eu tô pensando aqui. Eu não corri 240 na vida. Mas calma que não acabou. E o famoso, que poucos fizeram no Brasil, Tour de Jantes, não sei nem falar isso, que são 330 quilômetros. Além do La Mission Race na Argentina, e a gente vai falar sobre isso, porque o La Mission Brasil ele foi um dos responsáveis por hoje acontecer essa prova belíssima aqui, entre Patagonia Rome e outras, e 710 quilômetros em 14 dias também. Muito bem-vindo, Sidney Togumi. Salva de palmas. É muito tempo livre, né, cara? Caraca. A pergunta, eu queria começar fazendo uma pergunta pra você. Pra fazer tudo isso, que tipo de remédio que a gente toma? Essa é a primeira pergunta. Pra dor ou pra cabeça? Não dá pra ir 710 quilômetros. Caramba. Assim, já me dá ranço, viu, Betão? Que você tem que ler o currículo. Você viu que o Serginho tava quase com falta de ar? Então. Já tava tomando fôlego. Não, fora, não tem como, né? Tem uma quantidade de letras aqui que eu também, UTMB, TDS, PTL. Que falei, caramba, meu. O TMB, Ultra Trail do Mont Blanc, principal prova de trail do mundo. Acontece sempre na última semana de agosto, lá em Chamonix, na França. Das provas privadas, né, particulares, é a principal prova do mundo, onde a gente encontra os melhores atletas, principalmente do Ultra Endurance, né, porque a menor prova lá que a gente encontra os melhores do mundo é acima de 40 quilômetros, até 100 milhas. Então, o TMB. A outra sigla qualquer, a TDS é uma outra prova, é uma prova que compõe a semana no TMB, que é uma prova de 145 quilômetros com 9 mil de ganho, com 9 mil de desnível vertical. Enfim, são algumas provas. O TMB ditou essa moda, né, dentro do trail, de começar a colocar siglas para poder dar nome às provas. Você sabia, Betão, que tinha tanto partido político assim na Tá aparecendo, né? Mas, Sidney, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu lembro de você no triatlo, né? Sim. No Ironman, em 2010? Eu comecei meu primeiro Ironman foi em 92. Eu sou da turma... No Ironman, isso, Ironman. Meu primeiro Ironman foi em 2003. O último que foi ali na largada em frente ao Open Shopping, com chegada no Open Shopping ainda, 2003. que o Galindes ganhou e acho que foi uma Argentina que ganhou aquele ano. Isso. Que eu tomei. Eu lembro que eu saí para correr, o Galindes estava fechando a prova. Animador. Animador. Muito legal. Eu sou da turma do triatlon de sunga ainda. E depois depois de 2010 você foi para o trail? Meu último Ironman foi em 2012. 2012, tá. E aí eu direcionei minha assessoria para trail. E aí, por tempo, né? Porque aí eu também me direcionei para as provas de Ultra Endurance no trail. E aí o meu final de semana que eu tinha que pedalar ou levar a galera para montanha, profissionalmente acabei indo para montanha e deixei o triatlon de Mas foi por opção, assim, você achou, sei lá, uma performance, você buscava, ou foi um objetivo que você viu, você já fazia ou você conheceu e... Não, como surgiu? Eu já praticava esportes de outdoor desde 2004, 2005. Fazia as corridas de aventura. E aí, em 2009, quando eu fiz a minha primeira prova só de trail, que foi lá na Argentina,
Foi um direcionamento profissional, acho que foi uma coisa meio que orgânica profissionalmente falando. E aí eu comecei a entender um público ali que estava migrando para o trail. O trail não era o que é esse tamanho hoje, mas em 2013, quando eu trouxe o La Mission Brasil, eu fechei uma parceria com a Salomon na época, por causa que a Salomon era patrocinadora do evento. E aí eu entendi que a minha assessoria, a Upfit, na época, era uma assessoria de iniciantes, né? E era difícil eu trazer uma turma um pouco mais avançada, um pouco mais de performance. E a gente ganhou esse perfil no mercado das assessorias. E aí já tinham grandes assessorias e eu não conseguia me desenvolver desse lado. Quando eu comecei, eu vi o trail, eu falei, existiam pouquíssimas assessorias naquele momento atuando com trail, e eu já tinha um pé ali no outdoor. Foi uma decisão profissional mesmo. Entendi. De deixar o running, a corrida de rua de lado, o triatlon de lado, e focar no trail. E aí, profissionalmente, acabei indo para esse lado também, como atleta amador. Deve ter sido uma decisão um pouco complexa, porque lá atrás, a corrida de rua, ela estava crescendo, existiam alguns picos ali no triatlon, mas o trail run, até por uma questão do local onde nós moramos, não é um esporte que você... Por exemplo, eu acho que eu não apostaria as minhas fichas no trail. Vou apostar. Eu moro hoje em Boulder. Sim. Lá sim eu aposto agora. Claro, né? Claro. Mas não naquele momento. Como foi isso pra você? E por que você falou, poxa, eu acho que meu caminho tá aqui? Porque acontece, em 2009, quando eu fui pro La Mission, lá na Argentina, na prova original, eu já fazia meus videozinhos com uma Pentax digital. E naquele ano... uma equipe da Sport TV foi fazer a cobertura da prova. Um outro atleta brasileiro conseguiu que eles fossem para lá. Eles fizeram um documentário da prova de 1 hora no Zona de Impacto, ali no antigo da Sport TV. E, por sorte, eu fui o único brasileiro que terminou a prova com imagens da montanha, gravando na câmera digital. Então, muitas imagens que eu fiz durante a prova apareceu nesse documentário. Então eu ganhei uma exposição muito grande ali. E aí o que aconteceu? Um mês depois eu fiz uma palestra aqui em São Paulo, numa loja de aventura que tinha em Moema, que chamava Ralph Dome. Num sábado às 2 da tarde, e vieram pessoas de Ribeirão Preto, Londrina, Maringá. Começou a aparecer um monte de gente, você não imaginou. Que eu nunca imaginei. A carência, né? Não existia. Não era e aí eu falei, mas você estava aqui em São Paulo, né? Você está aqui em São Paulo e viu que eu joguei no Facebook, né? E você veio para a palestra? Não. Eu vim de Londrina para ouvir sua palestra. Interessante. E aí foi 2009, 2010, 2011, eu me inscrevi para o Torneio do Mont Blanc, para o TMB. E naquele ano eu não fui sorteado, e aí em 2012 foi minha primeira prova por lá. E o TMB já tinha ganho uma expressão já bem grande no universo do trail, e eu era o único brasileiro sorteado, porque era sorteio, ainda é sorteio, por 100 milhas. Então esse movimento começou a me dar muita promoção dentro do trail, e aí eu fui entendendo o quanto tinham de pessoas dentro do trail. Então ali em 2013, eu tomei essa decisão, porque tinha Cris Carvalho na época, com a Núcleo Aventura, atuando no trail. Se eu não me engano, o Zé Virgínio, da JVM, também já atuava com o trail. Que eu me recordo, assim, eram poucas assessorias. E eu falei assim, eu acho que eu tenho aqui um espaço a ganhar. Eu tenho poucos players aqui comigo, né? Porque no triatlo já existiam assessorias muito fortes, muito já com uma estrutura, né, muito maior que a minha, enfim. E aí foi por isso que eu falei, foi uma aposta mesmo que eu fiz, Wagner, assim. Que coisa. Né? E aí, por sorte, o TMB virou o que virou, e o trail cresceu o que cresceu, e vem crescendo aí de uma forma parece uma aposta, uma sorte, mas na verdade é o destino mesmo, é onde você tinha que estar, é o que você fez, é quem você Aí tem toda uma análise, né, também, né? Você acabou teve um porque momento, assim, né? Eu fui vendo o número, aqui já em São Paulo tinha um circuito, um organizador que chamava de Copa Paulista de Trail, Copa Paulista de Corrida de Montanha, e não tinha treinadores. E aí eu era treinador, eu já tinha assessoria, e eu comecei a montar a equipe, e aí, organicamente, as pessoas iam falar, pô, eu não tenho com quem treinar, onde eu treino, minha assessoria não tem... Aí aquele universo, minha assessoria não tem trail, então eu vou treinar com o Togumi. Eu quero ir pro TMB.
o único treinador, pelo menos por uns 3 anos, que tinha ido para o TMB tinha sido eu. Então, assim, eu falo que eu tenho muito do que eu consegui foi por uma questão de sorte, por ter começado bem cedo, né? Então, entrante, né? Hoje, né, já se popularizou muito tanto na questão de eventos como na questão de treinadores, assessorias, isso no Brasil inteiro. Legal. Aí, falando em 16 e 17, né? A gente falou aí da seleção brasileira, que você treinou eles. O que mais te marcou nesses anos que você treinou essa turma? Tem algumas lições que você tomou? Assim, se você olhasse 16, 17 para hoje, né? O que mudou de lá para cá, né? Como você pegou essa turma lá 16, 17? Na verdade, ainda o trail ele vem numa transformação de normatização, não só a nível Brasil, mas nível mundial, né? Em 2016, na verdade, eu não treinei a seleção brasileira. Eu fui técnico, né? Eu fui o responsável, o delegado técnico para estar acompanhando o Brasil nos mundiais 16, 17, aí depois 18, 19, 20, 18, 19, eu já fui como manager da equipe aqui pela confederação, 22 na Áustria, 23 na Áustria, agora sul-americano. O trail, para você ter uma ideia, está hoje dentro do guarda-chuva da World Athletics, dentro do atletismo. Mas ainda não há, por exemplo, uma formação técnica de árbitros para as provas de trail. Então, o trail nesse de 10 anos para cá, 2 anos para cá, ele deixou de ser uma modalidade esportiva. A gente tratava como uma modalidade e ela oficialmente, né, em eventos oficiais, passou a ser uma das provas do atletismo, como a maratona, como os 100 metros rasos. Então, não tem árbitros ainda formados tecnicamente especializados para trail. Tempos atrás, a gente tinha os caras que moravam em São Bento de Sapucaí, em cidades montanhosas que corriam bem, eram bons trilheiros e que, naturalmente, alguns corriam bem e acabam se destacando até hoje. Mas quando hoje a gente pega, nesses quase 12 anos, o nível... Esse campeonato mundial, teve um campeonato mundial agora em outubro, na Espanha. Aí o nível cresceu numa... Eu acho que da mesma forma, eu vou fazer uma analogia com o triatlon, quando a galera do meio Ironman subiu para o Ironman, os tempos baixaram. Isso aconteceu também agora no trail. Né? Mas só para a galera entender um pouco, uma prova de 10K de rua, né? O primeiro colocado, para ficar fácil a conta, chega com 30 minutos. Um atleta de 10K de montanha chega com 1 hora. Né? Então, assim, o tempo de prova é diferente. Então, o tempo médio, numas provas de 50 km, 80 km, 110 km, o pace médio dá de 6:1. O Jim Osley, que foi campeão mundial da prova de 80 esse ano, ele tem meia maratona, se eu não me engano, para 1:08. Ele participou dos trials americanos para meia maratona, para maratona. Então, assim... Corre bem, né? O cara corre bem. Muito bem. Né? Muitos atletas têm maratona para baixo de 2 horas e meia. Então, o nível vem crescendo numa forma, dos últimos 2 anos para cá, muito grande. E isso é diferente do que a gente via 10 anos atrás. Estão mais rápidos. Por exemplo, o Jim Osley, se eu não me engano, ele tem 10K para 32, 31. Ô, Cid, te perguntar uma coisa. A gente tem, né? Quando a gente fala de corrida, a gente tem lá, tem a corrida de rua, que é o normal, que a gente todo dia tá acostumado a ver. Tem o cross country e tem o trail. Qual que é a diferença? Então, vamos lá. O cross country total, né? Porque foi bem, Beto. O que acontece? Nada do assunto aqui. Só o Serginho e o Sidney que já fizeram essas corridas aqui. Nas provas oficiais, as regras são bem diferentes, né? Então, hoje, se eu não me engano, a norma do cross country, acho que a norma acho que é 14 ou 15, no trail hoje é 17, então, mas na prática, geralmente a galera do trail fala assim, a prova é só de estradão, é cross country. Tá. Não é. Né? O cross country nas regras oficiais, geralmente o piso é gramado, é percurso em voltas, são distâncias mais curtas, né? Eles falam em obstáculos naturais, mas são pedras que colocaram ali no campo de golfe para fazer as voltas, né? Na corrida de montanha, no trail, você tem uma folclore não é a palavra certa, mas por tradição você tem uma altimetria mais acentuada, se você usa mais single tracks. Pela pela ITRA, International Trail Running Association, a definição de trail é qualquer percurso em que os trechos
pavimentados ocupem no máximo 20% do percurso. Tá. Não está ligado à altimetria, está ligado ao piso. Né? Porque senão a gente pega a uphill que tem lá no Rio do Rastro. No Rio do Rastro. É no asfalto, mas é na montanha. Então, aquilo não é corrida de montanha? É corrida na montanha, mas nos eventos oficiais ele não é considerado por uma questão de piso. Entendi. Tem uma dúvida. Você falou que você não tem formação de árbitros ainda, né? Ainda não. Como que fica a formação de técnicos? Ou seja, existe uma formação de nível 1, nível 2, nível 3? Como que fica isso? Formatado por uma entidade, por exemplo, uma federação, ainda não. Por exemplo, eu, Togumi e o professor Guilherme D'Agostini, a gente já formou uns 3 grupos, mas dentro do que a gente imagina de conteúdo que seria importante para os treinadores, trazendo particularidades que hoje a gente tem papers num número muito maior do que há 5 anos atrás, por exemplo, e fizemos cursos voltados para treinadores, mas sem uma chancela, por exemplo, da World Athletics, da CBAT ou uma federação estadual de atletismo, ainda não tem. Como que fica, por exemplo, a gente sabe que para ter um controle de carga de treinamento do atleta, seja do triatleta ou do corredor de rua, já existe uma grande dificuldade em fazer por questões de entendimento. No caso do trail, onde você teoricamente necessitaria ou seria talvez mais interessante o uso de um medidor de potência, como que o mercado ou os técnicos veem isso hoje? Como que vocês trabalham com essa dinâmica? Tem o controle de carga assim, né, Wagner? Por exemplo, não só volume eu digo no caso da distância, mas a gente tem que imputar também volume em altimetria. Então, tem muitos treinadores que usam a altimetria como volume principal. Então, dependendo da prova que ele vai fazer, eu quero que você vai acumular 9.000 de desnível vertical na semana. Né? E aí, então tem essa carga para controlar. Volume de distância, volume de altimetria. A gente também tem volume, eu controlo volume de carga de mochila. Então, por exemplo, aqueles tiros de 1.000, que para uma prova de rua vai ser sempre no asfalto plano, às vezes os de 1.000 é num determinado aclive, com um aclive mais acentuado ou menos acentuado, com mochila com 1 quilo nas costas, ou 3 quilos nas costas. Então, são alguns números a mais que a gente tem que tentar trabalhar para poder controlar no nosso programa de treinamento, né, de montanha. E não só para descida. Não só para subida, mas para descida também. Que é um impacto maior, inclusive. A descida judia, né? Então, o jargão é que a subida cansa e a descida machuca. Né? Existe uma grande discussão no trail que é o seguinte, em termos de treinamento. Tem 3 subidas, vamos colocar 3 subidas. Quem interfere mais na segunda subida? A primeira subida ou a primeira descida? Né? Para mim, é a primeira descida e não a primeira subida. Mas tem outras discussões em questão de treinamento. Na performance total desse percurso de 3 montanhas, quem interfere mais no resultado final? As subidas ou as descidas? Há treinadores que defendem que é a subida, porque a gente passa mais tempo subindo por uma questão de velocidade. Então, a gente passa mais tempo subindo do que descendo. Então, é o que teria maior interferência no tempo final. No meu raciocínio, são as descidas, porque são as descidas que interferem nas outras subidas no tempo das demais, da segunda e da terceira subida. Então são alguns valores que a gente tem que trazer para dentro do plano de treinamento, que é complicado. Quando você fala de potência, para mim faz todo sentido, mas ainda não é tão simples. Porque, primeiro, os relógios, o potenciômetro está num acelerômetro, né? Sim. Se você pegar o stride, porque o certo teria que estar na palmilha do tênis para medir realmente a potência aplicada real, não o algoritmo e calculando. Não no algoritmo. Beleza, até aí ok. Eu sempre brinco que se é para errar, a gente errando com o mesmo padrão, errando sempre igual, normaliza. Normaliza e você consegue ter um direcionamento, né? Então vamos lá. Se você pegar os atletas de ponta aqui do Brasil e falar assim, por que você não foi mais rápido? Geralmente ele vai falar porque a perna dói. Eu estou falando de uma forma muito simples. Cara, minha perna estava destruída. Ninguém fala que estava com o cardio vomitando, colocando os bagos para fora. Não.
o periférico é o que mais influencia. Então, beleza. Se é o periférico que influencia, por que a gente está usando o central como controle? Então faz muito mais sentido o que você falou referente à descida, porque se eu tenho a contração excêntrica nessas descidas, eu tenho, de certa forma, uma questão a ser pensada. Agora, como controlar isso? Por exemplo, eu entendi, né? Poxa, a gente tem... Desculpa, eu sei que eu tô entrando num ambiente estranho, mas é que eu acho muito louco, porque assim... Poxa, você já deu várias, né? Você teve variáveis. Pô, a mochila é subindo, é descendo, tipo de inclinação, ganho de altimetria. Tá, mas isso é tudo basicamente o que a gente está olhando seria, sei lá, o output e o meio ambiente. Agora, como que é o input? Ou seja, como que esse corpo responde? Tempo de recuperação? Como que vocês avaliam isso? Quais os marcadores que vocês observam? Tem como controlar isso ou é só no feeling mesmo, naquela questão do tete-a-tete do atleta? Que eu acho que, né? Hoje vai no feeling. Né? Hoje vai no feeling. Porque, e tem até umas discussões interessantes, né? Porque vamos pegar o tradicional, os maratonistas. O cara faz 2 maratonas por ano. A gente já viu, eu já vi atleta que foi campeã mundial da World Athletics numa semana, e numa prova de 50 ou de 80 quilômetros, e 2 semanas depois ela foi campeã numa outra prova na mesma distância. E aí até na discussões entre treinadores, a gente falou assim, será que a gente estava errado naquele momento que só pode fazer 2 maratonas? Será que a gente não pode mais? Ou o nível técnico não é tão alto e por isso que permite ela ganhar 2 provas em 2 semanas em distâncias tão longas? São algumas perguntas que, ao meu ver, ainda a gente vai precisar de alguns anos para poder entender, né? Uma forma que a gente consegue tangibilizar um pouco, de uma forma um pouco mais fácil. Aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimos atletas de alto nível. De alto nível, nível Brasil, tá ok? Os caras de ponta. Então esse cara que anda na frente, quando ele para no meio do percurso para fazer xixi, às vezes não passa ninguém por ele. E aí eu consigo entender que como a quantidade de atletas de alto nível ou do mesmo nível é pequeno, ele corre, entre aspas, um pouco mais confortável. A competitividade é menor, né? A competitividade é menor, então ele não usa 100% dele. Não tem pressão, essa pressão. E aí ele consegue se poupar para uma próxima prova. Quando ele vai para um campeonato mundial, se ele parar para fazer xixi 1 minuto, vai passar 40 por ele. Tem que fazer xixi correndo. A ponto de eles não estarem acostumados com isso. Né? Quando eles largam aqui nas provas, eles largam já ponteando a prova. Quando eles largam a prova lá, tem milhares de pessoas na frente deles e eles também demoraram a entender que não dá para seguir o grupo da frente. Para a gente ter uma ideia, esse ano numa prova de 80, o melhor brasileiro perdeu para 18 mulheres em nível mundial. Quando eu falo que lá fora é realmente bizarro, é isso, né? Eu vou te falar em outras proporções. Eu acabei de voltar, nem comentei com você, eu acabei de fazer os 86 do TMB Bariloche, né? Sim. E eu já senti, eu já tinha feito no início do ano o Valhall, 55, eu fiz Paraty também, menos, mas eu já senti, e isso na Europa ainda deve ser o nível técnico muito maior, mas eu já senti na Argentina um nível técnico muito superior ao Brasil, assim, porque eu larguei nos 86, foi a primeira vez que eu fiz a distância. De repente a gente olhou ali, a gente estava praticamente em último ali. O pessoal foi embora. E ainda para completar, a gente ainda errou o percurso um pouco. Quando eu vi, a gente estava... Então, e no Brasil ao contrário aqui. Né? Não desprestigiando, obviamente, mas a gente sabe que no Brasil ainda o nível técnico versus ali, se você for para a Argentina, outros lugares da América do Sul, e aí a Europa nem se fala, né? Pegar os italianos, que são grandes escaladores. Mas eu já percebi isso essa semana que eu fiz a prova, que de repente ficou... E você falou brincando essa coisa, a coisa do xixi, era isso. A gente parava ali para fazer xixi, e isso lá, né? Não era 30, mas era 3, 4, 5 passavam. Né? E aí eu tava junto com um amigo que corre comigo, ele falou assim, vai, vamos rápido, senão eles vão passar a gente de novo. Na América do Sul, a Argentina tem uma mega tradição, hoje Peru tem alguns atletas também muito fortes, né? Então,
O Brasil, a gente dá para fazer uma linha de tempo aqui utilizando o El Cruce, né, que é uma prova que acontece agora, acho que até na primeira semana de dezembro, que é uma prova de 3 dias, 30 km por dia, enfim. Há uns 15 anos atrás, nós brasileiros, a gente não vencia o El Cruce, né? Os argentinos sempre dominavam. Quando veio a geração do Celinho, do Hernani, Cleverson, alguns outros, Letícia, algumas meninas também, a gente começou a ganhar as provas, a ganhar o El Cruce. Ganhamos o El Cruce umas 2, 3 vezes. E agora a gente também está apanhando de novo, dos argentinos. Mas é que, no meu entender, é que os argentinos conseguiram fazer uma renovação que o Brasil ainda não conseguiu fazer a renovação. Então a gente está competindo com esses mesmos caras, e aí por uma questão ali de idade, a gente está... Eu acho que tem uma questão também, de novo vou falar de leigo aqui também, né? Eu vejo que a corrida, assim, a gente pega muito grande em São Paulo, Rio de Janeiro. Onde uma pessoa que vai fazer uma prova dessa treina? Em São Paulo, por exemplo, né? Na esteira. E o cara vem montar simulação na esteira, porque tem pouco... Tudo bem, eu moro na Lapa, no meu bairro tem subida pra caramba. Mas na maioria das cidades de São Paulo, no parque, por exemplo, onde o cara vai correr, você tem que ir no fim de semana, mas durante a semana você tem que fazer alguma simulação, né? É tão verdade, Beto, a tua fala, porque os principais atletas do Brasil não moram nas grandes... mora em Minas Gerais, né? Mora em São José dos Pinhais, Passa Quatro, enfim, estão em cidades mais próximas das montanhas, porque é muito difícil aqui em São Paulo você treinar ali na subidinha ali da Bienal, entendeu? Não vai ser ali que a gente vai conseguir ter essa facilidade. Então, geograficamente, é muito mais complicado, né? Porque eu falo assim, por exemplo, eu moro na Lapa, né? Moro perto do Parque Vila Lobos. Moro perto do Parque Vila Lobos. Então, eu vou fazer o Serrano Man no final do ano agora, que são 900 metros de altimetria em 20 km. Não é muito. Mas agora eu treino lá, nas subidas lá, que nem fiz 10 tiros de 200 metros na subida. Mas lá no Serrano Man, o piso... É terra. Não, e corri São Roque, né? Então já muda tudo, o padrão de recrutamento. E no fim de semana São Roque. Mas tem uma outra coisa, né? Por exemplo... Mas durante a semana não tem, lá. Não tem como. Aqui no Brasil, os organizadores deixam a prova tecnicamente muito difícil. Então, às vezes, você não corre. A inclinação, ok, te permite correr, mas você não corre porque o piso ele é muito irregular, o que dificulta você correr. Nas provas nos Estados Unidos e na Europa, tem partes técnicas, mas boa parte do percurso não é tão técnico. Então você consegue correr. E aí é o que dá a diferença. Porque aqui o brasileiro, ele às vezes ele não está... ele encontra condições de prova que não permite. A mesma inclinação a que ele não corre. Lá na Europa ele corre. Tá, faz diferença. E existe um pouco de... Aí é folclore, né? Por parte dos atletas, que assim, eu sou do trail, eu não gosto de asfalto. E aí eu não quero treinar no asfalto. Às vezes é melhor ele pegar uma subida de 20% em asfalto para ele trabalhar, e ele trabalhar fisicamente e acostumar mentalmente a correr naquela inclinação, porque é o que ele vai enfrentar numa prova, por exemplo, no Patagonia Run, que é uma prova tecnicamente bem fácil, do que ele ir para a Serra Fina e ficar caminhando naquela buraqueira toda que tem lá, e que ele, quando vai chegar lá, é um asfalto, ele não corre. Mas como ele é do trail, ele não gosta do asfalto. Mas pensando em preparação física, às vezes é melhor estar no asfalto inclinado do que numa montanha. Ô, Tocomi, o que você acha desse pessoal agora? Eu vejo o pessoal no Ibirapuera de mochilinha correndo na grama lá. Cara, O que é isso, né? Mas assim, é isso mesmo? É botar peso nas costas para correr? Porque assim... primeiro porque você vai com aquela mochila por horas. Então, você se prepara fisicamente para estar desenvolvendo uma determinada intensidade de prova com 70 quilos e, de repente, você está com 74 quilos nas costas, né? Que vai te incomodar. O Vagnão, ele vira de sexta para segunda, ele já está assim, 70, 74. Então, nem preciso pôr mochila. É só correr. É só o final de semana, né? E assim... Hoje eu não sei dizer o quanto 3 quilos ou 4 quilos vai interferir na performance do atleta, ok? Mas, pelo menos mentalmente, aquilo vai interferir na cabeça dele. Então, às vezes, os tiros que eu coloco é com a que eu estava falando, é um controle, é uma carga a mais, ou com 1 quilo, ou com 3 quilos, ou seja o que for. Eu sou a favor. E até, por exemplo, você fala, Togumi, eu não gosto de fazer treino com mochila porque ela me atrapalha.
Quanto mais Mas ela te precisa atrapalha, acostumar, mais você Mas tem que usá-la. Exatamente. Né? Porque aquilo não pode te atrapalhar. É. Né? E você tem, tipo, quando você vai pra essa corrida, né, que tá falando aqui, né, o Serginho, 50 km, 80 km, você tem que levar tudo ou tem os aid stations, assim, pra você parar, tá? Ou você leva tudo? Então, o trail também é esse monstro que não tem uma forma Definida. padronizada. Tá. Tem provas que tem um aid station a cada... Pega Indomit Pedra do Baú. Você tem um aid station praticamente a cada 5K. Uhum. E aí você monta a sua estratégia dentro dessa dinâmica. Tem provas que não tem aid station nenhum. E aí ele fala assim, ó, tem água natural aqui, tem um riozinho que é aqui. E aí você vai ter que gestionar em cima dessas informações. Então não tem. O que toda prova tem uma lista de equipamentos e vestuários obrigatórios. E aí esse é o mínimo que você tem que carregar. Aí você leva na mochila. Essas provas mais longas que tem staff, tem uma série de coisas. Por exemplo, eu até peguei o nome aqui, David Roth, acho que é isso. Você conhece? Ele é um cara de boulder. Ele bateu o recorde da Leadville dos 100 km em 15 horas e 12 minutos. Tem um filme dessa prova aí, não tem? Tem vídeo no YouTube. Meus filhos ficam assistindo. Meu filho, ele gosta desse cara, porque ele mora lá perto. Ixi, vai ser trail, né? Lógico. Tá No pé da morando lá. montanha. Ele pode Que ser o bom. que ele quiser. Isso é né? bom. Já vou tirar ele. Já bota ele com o Togumi, já bota ele com o Togumi. Isso é Eu tô bom. pensando em eu pegar uma planilha com o Togumi pra. Assina aqui a preferência. Já assina esse contrato aqui, né? E aí a pergunta é: outro dia, por a Erika assistir e meu filho gostar pra caramba, meu filho, né, pede pra ver o vídeo do cara, a gente foi procurar o cara no Strava. E tem treinos que ele faz extremamente leves, muito leves. E às vezes ele nem corre nas montanhas Só lá. caminha. Olha, eu não consegui avaliar se tem treinos de caminhada também, mas eu sei que tem treinos que ele não faz só na montanha, sabe? Em alta montanha, que nem lá. Você entra num lugar, você sai, parece que no outro mundo, assim, é muito louco, porque não termina lá. Agora, como que é um treino desses caras? Por exemplo, o que é um volume esperado de corrida, seja no plano, na subida, o que for, né? Vamos pensar só em tempo, em horas ou em quilômetros, para esses caras que fazem prova assim, que nem você. Ou um né? amador, que nem 700 eu, por quilômetros. exemplo. Mas um amador que nem eu. Vamos Não, supor, não sou profissional. Então, mas é que eu acho que no amador a gente tem um problema, que é o tempo que você tem para treinar. Esse é o Sim. teto. Não adianta falar que você tem que treinar 20 O horas se real você é o não tem ideal. 20 horas. É o ideal. Eu acho que esse é o ponto. Uhum. Em maio, eu tive na Espanha, numa convenção, eu encontrei uma atleta da África, esqueci o sobrenome dela, que é da Normal, e ela faz provas de 25, 30 quilômetros. Ela tem volume, eu perguntei para ela qual era o volume máximo, ela falou que no pico era 200 quilômetros na semana, mas ela é profissional. Né? No Ultra Endurance, os primeiros colocados agora foi... Tô ruim de nome. Ele é até treinado por... os primeiros colocados nos 100 milhas do TMB são treinados pelo mesmo treinador, que é americano, que escreveu aquele livro Uphill. Pô, eu peguei esse livro hoje, cara. Tá lá no escritório. Olha Eu que tenho esse muito livro, louco, cara. Esqueci, enfim. Eles não trabalham com volumes tão absurdos, né, do que a gente imagina. Muita gente está usando o 80-20, né, como dinâmica de trabalho. E eu acho que o que a gente esquece de colocar nessas análises é a característica do próprio atleta. Eu vou dar um exemplo que eu vi isso. Em 2018 eu estava no Mundial na Espanha e teve um congresso de trail. E aí todo mundo falando treino de força, treino de força. Era o tema do treino de força, que para mim é super importante, sim. Uhum. Treino de força, assim, assado, como faz, como não faz. A última pessoa a sentar na mesa para a gente perguntar foi o Luiz Alberto Hernando, que foi tricampeão mundial. E a primeira... Luiz Alberto, você pode explicar um pouquinho do seu treino de força? Ele falou, eu não faço. E aí todo mundo ficou olhando para a cara do outro. E aí a gente fala assim, pô, mas será que o treino de força deixaria ele melhor ou não? Ou não precisa? Ele não respondeu, tipo assim, eu não preciso porque eu faço já o treino de força específico na montanha, alguma coisa Essa assim. é outra questão. Por exemplo, a subida do Capim Amarelo, lá na Serra Fina, é uma subida de 4,5 km e que você tem um desnível vertical de 1.000 metros. Caraca. Tá ok? Então, ela é bem acentuada. Eu subi ali com uma mochila de 4 quilos nas costas. É treino de corrida ou é treino de força?
eu vou generalizar a força numa palavra só, senão tem gente que vai falar assim, isso não é força, isso é resistência de força. Aí começa. A gente tem que tomar cuidado. As capacidades. Então, as manifestações da força, todas as manifestações de força, eu vou resumir na palavra força. Então, aquela subida que eu vou fazer caminhando com a mochila de 3, 5 quilos nas costas, eu vou computar no treino de corrida, no volume de corrida, ou no volume de força, ou no treino de força. A gente ainda não tem. A gente coloca na conta da altimetria, né? Então, Luiz Alberto, talvez o que ele tem de capacidade de gerir a parte periférica dele é o suficiente para ser campeão mundial. Se ele não fosse campeão, se ele fosse quinto colocado, talvez, se ele incluísse o treino de força, ele tivesse maior probabilidade de ser campeão mundial. Então não quer dizer que se o cara não faz, é porque não tem interferência, ou se o cara faz, tem interferência. Né? Então assim, é complicado isso. Isso é meio Brett Sutton, né? Em vez de fazer musculação, coloca um palmar grande para nadar, faz um big gear no pedal. Ele tem muito essa coisa, né? Mas então, aí que tá. Funciona? Funciona. Para quem, quando? E aí tem essas questões de quando a gente generaliza, né? Esse é um cara fora da curva. Claro, não dá pra pegar um cara como carboidrato nunca, é um cara fora da curva. Então assim, é isso que a gente vai ter que falar aqui. Quem são esses caras? Quem são os caras fora da curva? Kylian Jornet, né? Esse cara é impressionante, cara. Kylian Jornet fez um treino de 1.000 metros vertical e mais 10 quilômetros em 1 hora. Esse cara é impressionante. Ele subiu 1.000 metros, desceu 1.000 metros, fez mais 10 quilômetros no asfalto em 1 hora. Mas ele tá no mesmo planeta do Phelps, no mesmo planeta do Bolt. É um cara totalmente fora da curva. Esse cara é impressionante, cara. Eu sigo ele no Instagram, vejo as coisas que ele faz, eu não acredito. O que ele consegue fazer, o talento físico dele, fisiológico dele é uma coisa fora do padrão. Né? Qual que é o caminho que você visualiza pro trail brasileiro nos próximos 5 anos? Assim, o que você enxerga pro nosso esporte? Em que sentido, Val? No sentido de evolução, no sentido de performance, no sentido de crescimento do número de participantes. Porque assim, o que eu tenho visto é um crescimento gigantesco do número de participantes, de uma forma até meio maluca, porque o que acontece? Ninguém quer fazer 5 quilômetros. Sim, o pessoal se inscreve em longas distâncias, que aí eu ia perguntar, inclusive, que é um perigo isso, né? E aí o cara quer fazer o quê? 40, 100, eu vou fazer 100 milhas, porque é bonito. Porque assim, se eu chegar no meu escritório hoje e falar assim, puta, corri 7 km na trilha, vão dar risada de mim. Agora, se eu falar que fiz 100 milhas, os caras vão me aplaudir, interessa o tempo que eu fizer. Como que vocês enxergam isso? Como que existe um controle para isso? Como é que tá isso no médio longo? Porque, querendo ou não, o futuro do trail, que são essas pessoas que deveriam ter uma iniciação, estão pulando muitas vezes etapas, e isso pode gerar um dano, inclusive para o esporte, em termos de, esse esporte aqui... Tá tendo muito DNF, né, nas provas muito longas, porque tem muita gente que acaba se inscrevendo em distâncias muito grandes, sem ter condições. Bom, todo mundo pode falar melhor que eu. Bom, acho que tem vários pontos aqui. Uma é a glamorização do Ultra Endurance, né? As pessoas mais legais são as que fazem as provas mais longas, são a galera mais ripada, então todo mundo quer chegar nos 50 quilômetros para começar, né? Vou fazer 50. E eu acho que tem esse problema. E às vezes até a própria organização, as organizações fazem isso, né? Às vezes ela faz a comunicação visual, coloca as distâncias da prova e o último número da prova de 100 o 100 é maior do que as outras, né? Então, é um problema. É frustrante para nós treinadores, né? Você não conseguir fazer tantas interferências positivas no aluno, porque é aquele processo, né? O processo para mim natural seria a gente sentar e definir seu calendário para a gente fazer uma boa temporada. E quando a gente senta para falar da temporada, você fala assim, eu estou inscrito para essas provas, por favor, me prepare. Já está tudo pronto. Para esses desafios a qual eu me predispus a fazer. Esse é um ponto, né? Das pessoas pularem etapas, e acontece o seguinte, padrão de pergunta pós-prova, como é que você está? Tô bem, tô sem dor, tô recuperado, estou sem dor. E sem dor não quer dizer que você esteja recuperado. Você só está sem dor. E por que ele está sem dor? Porque ele caminhou muito. Ele fez a prova numa intensidade de caminhada. Isso não gera lesão muscular. Vai gerar uma inflamação, talvez, numa articulação ou outra, mas se ele estiver bem de força,
ele não vai ter dor nenhuma. Quanto mais forte ele fizer a prova, mais dor ele vai ter. Então, por que tô bem, fiz a prova super bem? Porque ele fez numa intensidade de caminhada. Ok. Só que, por exemplo, o cansaço é mental. Eu tô com uma atleta assim. Ela fez mais de 600 quilômetros de prova esse ano. E ela tá de bode de correr. Né? Quantas pessoas que começam o triatlon através do Ironman em 1 ano e depois não quer ver mais a bicicleta? Traumatiza. Né? Mas ele não entende que traumatizou. Né? Ele entende que deu. Acho que eu traumatizei em 2010. Existe esse over mental que também a gente se desgasta por muitas horas. Então, esse é o ponto. A outra é, no TMB Paraty, nós tivemos um óbito. Né? Os óbitos vêm aumentando nas provas, ou pelo menos estão mais divulgados. E eu comentei outro dia, eu fiz um stories assim, que essa estatística das mortes, os óbitos, vai diminuir quando ela aumentar muito. Porque quando essa estatística aumentar, todo mundo vai entender, opa, se eu não tomar cuidado, né, ser o próximo. Por que a quantidade de pessoas que... Eu tô voando de parapente faz 1 ano. Por que a quantidade de pessoas que voam de parapente é menor? Porque a estatística é alta se você cometer um erro. Né? Então, tem esse lado. E ninguém começa a fazer em parapente sozinho, né? Não, eu vou fazer sozinho, já vou pro... você então, vai... o maior exato. Aí você vai de escalas, né? O erro nas distâncias também ocorre. Como eu falei, um atleta, um primeiro colocado de 10K de rua, ele vai fazer em 30 minutos. O povão chega em 1 hora. Na corrida de montanha, o campeão vai chegar com 1 hora. E se a gente usar a mesma proporção, o que fez 1 hora em 10K de rua vai fazer em 2 horas, 2 horas e meia. Então chega uma pessoa iniciante que quer fazer a primeira prova de trail, ele já corre 10K. Ele fala, Togumi, qual distância que eu acho que você tem que ir? Eu falei, pro 5K. Mas eu já corro 10. Mas esse seu 5 vai durar o mesmo tempo dos seus 10K. Mas é difícil para a pessoa se inscrever no 5K, porque ele está fixado na distância. E o trail tem essa particularidade. Você não pode olhar a distância, você tem que analisar o tempo de prova. Tem provas de 20, tem uma prova de 21K em Campos do Jordão, que é a KTR Campos do Jordão, que o primeiro colocado fez 2 horas e meia, que é o Hernani. O Hernani de Souza, lá de Conselho Lafayette. E ele tem 2 horas e meia de maratona. Ele fez 2 horas e meia, 21K, e foi o campeão. E se um leigo olha 21 quilômetros, cara, eu fiz meia maratona em 2 horas, se eu quebrar, eu vou fazer 3. Não vai, vai fazer 5. Vai fazer 5, 6. 6. Então, é a dificuldade que a gente tem como treinador de tentar fazer essas intervenções para poder deixar a coisa um pouco mais segura. E o outro ponto é autonomia. O que deixa o trail perigoso são os acidentes. Vamos pegar o Pico de Araguá, que está aqui do lado. O Pico de Araguá tem quase 2 quilômetros da trilha do Paisé. Se você fraturar lá no meio da trilha do Paisé, não tem carro que sobe ali para tirar você. Né? Não tem pai que resolva, né? Não tem. Mas por que chama Paisé? O que tem lá? O Mizifi? O que tem? A história tem uma aldeia, né? Ali, Ah, é? E ali, que legal. Eu nem sabia disso. Tem uma aldeia, né? E é isso que deixa o negócio complicado. É perigoso. Porque tirar o cara ali da trilha do Paisé, que é uma coisa muito próxima de São Paulo, e levar ele a um hospital vai levar algumas horas. Porque vai ter que te carregar. Na Serra Fina, então, é pior ainda. Mais ainda. E aí, o que acontece? É natural, a pessoa, quando ela se inscreve, ela transfere a responsabilidade da segurança para o organizador. Então, meu amigo, se acontecer alguma coisa comigo, é você que tem que me tirar de lá, Sérgio. Ele tem a responsabilidade dele como organizador. Mas quem é o principal responsável pela minha segurança? Sou eu. Porque, afinal, quem vai passar o perrengue sou eu. Se eu achar que você falhou e entro com uma ação e eu ganho, eu vou receber os cabíveis, mas quem ficou passando o perrengue fui eu. Então, tem a questão da autonomia. Às vezes as pessoas vão se expõem em provas em que elas não têm autonomia de lidar. No próprio La Mission, quando eu organizei em 2014, entre a Pedra da Mina e o Capim Amarelo, é um trecho de 7K, que ali o helicóptero só sobe se tiver teto e de noite não vai subir. E o cara pediu
Falou assim, ó, tô desistindo da prova. Parou ali. Né? E eu quero, me chama um táxi, me chama um Uber. Não tem. Ele precisa descer. E ele precisa, e tem que tirar ele pelo chão. 2 anos atrás, desceram com o último colocado da Pedra da Mina ao Paiolinho, que é o trecho de 7 quilômetros, levaram 12 horas com o cara para descer. Tem esse ponto da segurança também. Caraca. Em termos de performance, pegando os eventos oficiais e aí a gente galgando rankings continentais ou mundiais, no meu ponto de vista, a gente precisa pensar na base. Não tem base, né? Tem provas kids nos principais eventos. O La Mission hoje tem uma prova já competitiva infanto-juvenil, mas isso é muito pouco. Também. O TMB tem o kids. Mas e o TMB tem os Stones, que é o que o Wagner perguntou, que é o que te limita a você poder se inscrever nas distâncias maiores. Por exemplo, eu quando comecei, para eu poder me inscrever no 50 ou no 80, eu tive que fazer várias outras provas, cruces e outras coisas, para poder... Senão ele nem habilita a minha inscrição lá, ele não me deixa. Isso é uma coisa legal. É uma forma que o TMB criou para garantir uma certa experiência das pessoas que estão se inscrevendo para as provas. Na verdade, ele está garantindo que a experiência dele não seja do TMB não seja horrível, porque senão quem se ferra é o organizador nesse cenário. Inclusive, antes desse evento, desse óbito que teve recentemente, nós havíamos comentado aqui, não, o crescimento vai começar a dar problema, começar a dar problema. Assim, começou. Mas, Wagner, assim, você vê que também, a gente falou, que o Togumi falou, né, não só no trail, mas a gente tem visto aí 21K, em 5K, em tudo. Né? Não teve uma menina, infelizmente, que faleceu também aí, estava numa prova, acho que na Marginal, não sei qual 21K, se não me engano, 21 né? também, então assim, não aparecia, tá aparecendo, né? Será que isso é porque tem muito mais gente? Muito mais gente começando estatística, né? Cai na estatística. Né? Eu tenho uma pergunta, na opinião de vocês dois, como técnicos, né? Assim, o trail, ele traz benefícios para a corrida de asfalto e o asfalto traz benefícios para a corrida de trail, ou seja, vou dar um exemplo, por exemplo, a gente sabe que no trail a gente vive isso, você não sabe o que vai vir pela frente, você trabalha musculaturas de forma diferente, né, terreno instável, muita subida, isso te deixa mais forte, preparado talvez, e no asfalto você tem cadência, você tem passo, você tem... tem benefícios para os dois? Quer dizer, eu consigo transferir algumas coisas de um para o outro? Eu consigo... Ou não tem? Vou deixar com o especialista primeiro, né? Eu vou depois na baba dele. Eu acho que a discussão é boa, porque, por exemplo, para mim, o que a rua pode trazer para o trail é velocidade. Ganha quem chega primeiro. Se você... Um dos indicadores de performance no trail é a velocidade máxima na esteira. Porque se você corre a 20 km por hora e eu corro a 13 km por hora, mesmo que você não seja técnico, cara, na hora que botar num plano, a sua velocidade de cruzeiro é muito maior que a minha. Tem um exemplo lá no TMB Paraty. O Laurindo Nunes, que é o melhor brasileiro na Conrads, tem 5 horas e meia nos 90 km lá, ele correu os 35 em Paraty. Primeira prova de trail dele. Ele foi segundo colocado. Então, assim... E ele perdeu porque não sabe descer. Ele falou, Togumi, na descida eu fui de esquibunda, porque eu não tenho técnica nenhuma. Mas ele corre muito e ele sustenta muito, porque afinal ele consegue correr 90 km em 5 horas e meia. Né? Então, velocidade para mim, de uma forma muito simples, os mais rápidos no asfalto. O que eu gostaria muito que os meus atletas fizessem um ciclo, por exemplo, para uma meia maratona ou para uma maratona, para pegar essa velocidade e depois levar lá para o treino. Naqueles momentos de estrada de terra, de descer que você bota a velocidade mesmo, né? Ou Sim, de trilhas. Não, assim. mas mesmo de trilha. Porque assim, se eu aumento a sua velocidade, eu tô pensando na velocidade que é o produto final. Mas se a gente for pensar nas adaptações fisiológicas que você vai ter para baixar o seu 10K de 35 para 32, você tem ganhos absurdos que você vai chegar e vai levar para o trail. Por exemplo, às vezes na subida, uma pergunta básica que eu falo para meus alunos: Sérgio, você vai pegar a subida do Paisé, aí você vai tentar zerar, vai tentar subir até o final sem andar. Chegou um momento que você teve que andar. O que te limitou? Faltou perna ou faltou fôlego? Ah, faltou fôlego. Opa, falta VO2 aqui. Chega uma hora que você tem perna, mas bate na... O tacógrafo já está ali no máximo. A frequência vai no alto, vai no limite, e aí começa a afogar, vai te limitar o VO2. Ah, faltou perna. Opa, então o periférico que está limitando. Então, a rua dá para ajudar muito aqui de aumentar
a caixa d'água, deixar ela maior para você suportar. Né? Então, a rua ajudaria muito aqui. O contrário, na força, cara, se tivesse uma maratona com um pouco de altimetria ou com um pouco mais de nível, aí vai te ajudar bastante. Vai te ajudar bastante. E até lidar um pouco melhor com as situações de imprevisto, que é o que a gente tem muito no trail, e que ali, por você ter uma situação um pouco mais uniforme, mais homogênea, vai te dar uma facilidade. Mesmo porque, por exemplo, tem uma coisa que a gente usa muito, né? A gente chama de dupla tarefa. Que a dupla tarefa é coordenação oculomotora. Você está correndo no asfalto, você não está preocupado tanto com o piso. Né? Já no trail, você está todo o tempo olhando. E essa dupla tarefa interfere muito na velocidade, que tá por vir, né? na velocidade que eu corro. Porque Tem que ver onde você vai pisar, né? Se eu não consigo, minha coordenação não é tão boa e agilidade, eu posso até ter uma ótima capacidade de velocidade, gerar velocidade, mas eu não consigo porque minha coordenação não é tão boa. E se eu baixo o nível de exigência da dupla tarefa no asfalto, para você, teoricamente, você vai estar com uma situação mais facilitada. Vagnão. Obrigado pela sua explicação. Não, na verdade, assim, eu estava escutando, né, e pensando, assim, o que eu poderia responder em cima disso. Eu acho que tem 2 pontos principais, assim. Existe uma questão que é a especificidade da brincadeira. Uma coisa é correr no asfalto, né, e que você está pensando em trabalhar e ganho, que é motor, né, que a gente está falando de cardiovascular, e o que a gente está pensando em falar de questões mecânicas ou técnicas, que é subir e descer uma montanha. Então, eu acho que, se você imaginar, as coisas são complementares. Você não consegue só treinar em montanha para melhorar motor, e você não consegue treinar só no asfalto para melhorar questões mecânicas e técnicas. Então, possivelmente, eu acho que daí caindo na pergunta do Sérgio, que é, poxa, se eu treinar na montanha, eu melhoro no asfalto? Possivelmente você deve ter alguns ganhos, uma vez que você trabalha a musculatura intrínseca de forma diferente. Isso vai talvez blindar um pouquinho melhor o teu corpo, vai tirar a força, mas vai deixar você lento. Aí você executa o trabalho de velocidade. Por outro lado, o inverso também é verdadeiro. Eu faço um trabalho de velocidade e depois vou ter que gerar ali um outro tipo de padrão de recrutamento. Ângulos diferentes de aplicação de força, inclusive. Então, eu acho que são extremamente complementares os trabalhos. Eu acho que sim. Wagner, você já leu artigo falando sobre isso? Não. Eu não procuro esse tipo de artigo, mas, no meu ponto de vista... Mas se a gente pegar a galera de equipes de atletismo na fase ali do início de temporada, eles estão lá no Alfredo Volpe ali, fazendo base ali, fazendo tiros em aclives e declives, né? Exato. Sim, pra gente... O que você... Pra um cara que tá pensando em iniciar no trail run, aí mais acha que... Ou que não é capaz, ou que não tem onde treinar, que é difícil, o que você diria pra um cara que tá buscando essa... Pare de pensar. Saia da marginal. Na montanha, E vá pra no trail a gente pode andar. não. No trail A gente pode comer andar. comida, né? A gente pode comer comida. Cara, eu acho que sempre vale a experiência, né? Eu acho que sempre vale experimentar. Tem gente que não vai gostar, tem gente que vai falar assim, pô, não é a minha. O Beto falou, né, no começo, que a montanha ensina rapidinho. Rapidinho, né? te coloca na humildade rápido, né? Rápido. Quanto mais rápido você quiser correr, mais rápido ela vai te fazer andar. Né? Então, mas eu acho que vale a experiência. Escolher provas não tão técnicas, né? Não tão longas, não né? tão longas, né? Pensa que o tempo de prova que você tem na distância no asfalto, se você levar a mesma distância para a montanha, ela vai ser o dobro, no mínimo o dobro, tá ok? Prepare-se mentalmente para andar, né? A galera que é muito rápida sofre muito, porque eles não estão acostumados a andar. Né? Tem a Adriana, maratonista, ela correu em Indomit o ano passado, os 35, ela falou, e aí, Togumi? Eu falei, Adri, se você conseguir zerar a primeira subida, você vai estar entre as primeiras. Mas se você tiver que andar, fica tranquila, porque vai estar um monte de gente andando. Você pode estar 16 por quilômetro e ser a mais rápida naquele trecho. Só que na cabeça deles, eles não estão preparados. E eu falei, na montanha, põe na cabeça que na montanha o quilômetro é mais longo. Ela falou assim, como um quilômetro é mais longo, Togumi? 1 quilômetro é 1 quilômetro. Não é. O seu autolap de 1 quilômetro geralmente bate a 4 minutos. O seu autolap aqui vai bater a 6 minutos. Por isso, em tempo, ele é mais longo. Então, mentalmente. Então, assim, é procurar provas não tão técnicas, provas segurar um pouco o ego no começo e procurar as provas, procura trabalhar em tempo de prova, vai lá no resultado da prova que você está mirando, acha alguém que você conhece
e usa como referência, porque vai ser o tempo próximo. Se for demais, diminui distância, pelo menos nesse início. E aí depois você pensa que você está num esporte novo. Não é corrida de rua, é corrida de montanha. Então é um esporte diferente. É como se você estivesse aprendendo a jogar tênis. Você vai ter que fazer aula, você vai ter que aprender o que é tênis, como faz, qual é a dinâmica e se desenvolver. Fazer a mesma progressão que você fez na corrida de rua, faz na corrida de montanha. Vamos, então, para o nosso momento roda presa. Bora. E aí eu queria... Esse momento roda presa é aquele... terra presa, né? Terra presa. Lama no tênis. Eu quero saber o seguinte, qual foi, falando em roda presa, que nesse caso seria terra presa, qual foi o momento que você se deparou, ou qual foi o caso mais bizarro que você teve de algum atleta? Não precisa falar o nome, né? Até seu mesmo. Pode ser seu, mas tem que ser o pior deles, porque o pessoal vem aqui às vezes não quer falar, fica enrolando, mas a gente quer saber. Qual foi o pior bizarrice que você já viu no trail? Muito pitoresco. Pode ter sido um mico grande, alguma coisa, o que for. Sei lá, me caguei e fui até o final cagado. Uma coisa assim, que é um negócio violento, senão nem fala. 90% das coisas envolvem isso. No trail é mais fácil, porque já vai no você mato, tá sozinho né? na trilha e tem banheiro pra tudo que é lá. Né? Agora você imagina uma cena aqui, vem comigo que depois você vai querer desver isso. Você tá correndo, aí você passa, vê o Sérgio numa moita. Ah, não. Baleia branca. Não. Olha, eu tive aluno que foi ultrapassado com as calças readas, porque quando ele resolveu ir no banheiro, o amigo dele passou ele nunca mais viu, achava que estava atrás. Mas tem uma história que eu gosto muito, assim, tá até no livro. Eu tava correndo Tour de France, eu não lembro qual dia de prova, era numa madrugada, e eu tava numa parte de estrada de terra e vi uma lanterninha ali caminhando na minha mesma direção, e eu fui chegando devagarinho, eu passei e era uma menina, era uma japonesa legítima, não igual a minha, assim, paraguaia. E eu, olá, isso a gente pergunta se tá tudo bem, e ela falou assim, o que você tá com sono? Do nada, assim, essa pergunta aleatória, eu falei, não, agora não. O que você faz pra lidar com o sono? Eu falei, eu escuto música, jogo água na minha cara, enfim. Ela falou, música? Nossa, isso é muito bom. Aí ela falou assim, karaokê, vamos cantar? Ah, não. Ou seja... Aí ela... putz, agora não vai rolar de eu cantar. No meio da montanha, e aí ela falou, amizade. Karaokê, vamos cantar, que música que você sabe, né? E aí eu falei, não, agora eu não sei nenhuma música. E daí eu segui minha prova, não sei se ela terminou ou não, mas foi uma coisa bem diferente. E depois disso ninguém mais viu essa pessoa, né? Pois é. É culpa sua, cara. É culpa sua. E Wagner, dependendo do... Você não cantou com ela. Talvez a pessoa nem existisse. E pela privação de sono, pode ser que ela nem estivesse lá. Ficou birulei na montanha. Que a privação de sono ali pega bastante. Ah, sensacional, porra. Bacana, aliás, eu não sabia de muita coisa aqui. Muito legal. Né? Eu é um universo me surpreendi, novo, né? Muito bacana. Você deve ter uma experiência riquíssima com diversas outras coisas aqui. E, poxa, deve ter muita história para contar, né? É diferente. Togomi, obrigado por aceitar, por vir. Muito obrigado. A gente queria agradecer você. Queria que você deixasse aí as suas mídias sociais, seu contato, assessoria que você quiser. Também, o livro do Togumi, gigante. 330 quilômetros correndo pelo Vale da Osta também. Eu quero saber o seguinte, o livro chama Gigante, mas você tem quanto de altura? Não vamos falar. Deixa... Calma que você vai escutar o que você não quer. Mas isso vai que mas é melhor não. Né? O título foi sugerido pela terapeuta. Sensacional, muito bom. Então é isso. Eu queria agradecer vocês, o Café com Tri, porque uma das coisas que para mim mais difícil é falar de trail para quem não é de trail, né? Eu tenho muita facilidade de falar com as pessoas do trail nas minhas redes sociais, mas para eu poder divulgar e trazer mais pessoas para a montanha, eu preciso chegar nas pessoas que ainda não estão lá. E eu acho que essa oportunidade que vocês me deram de falar de trail para a galera do triatlon, para mim é prazeroso e ao mesmo tempo profissionalmente muito importante. Então obrigado aí ao Café com Tri por essa oportunidade. A gente agradece. A gente foi legal também, aprendemos pra caramba aqui. E aí, recados de praxe, continuamos lá com os nossos episódios no canal do Sistema. O pessoal continua assistindo, mas poucos likes. Quantas estrelas, Betinho? Precisamos de muitos likes lá para os episódios aparecerem. Pra gente ganhar dinheiro, né? 5 estrelas no Spotify, aquelas coisas de sempre. Segue a gente lá, pô. Manda lá um comentário, compartilha com os amigos, que tem sempre episódio novo. Então,
É sempre legal da gente ter vocês lá com a gente, beleza? Togumi, obrigado pela participação, obrigado por aceitar. Eu queria que você deixasse aí um recado para as pessoas e as suas mídias sociais também, quem quiser te encontrar, quem quiser entrar no Trail, treinar com você, por favor. Vamos lá. Bom, no Instagram, @Sidney Togumi, muito fácil, tá ali. Apesar de, né, o japonês sempre tem que soletrar o nome no final, mas Sidney Togumi, se você colocar ali no Instagram é facinho. E também lá no YouTube eu tenho um canal que chama Bora Que Vamos. Também, mesma coisa, né? Vamos ajudar a clicar ali, a curtir, a comentar e a divulgar. E de novo, obrigado aí ao Café com Tri pela oportunidade. Então é isso. É isso. Certo? Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Valeu! Tchau. Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.